Caso a gente não consiga passar para vocês, nós estamos gravando e vamos colocar no ar para vocês aí, ainda hoje ou mais tarde, talvez, tá bom? Caso haja a continuação desse travamento aí da net, tá bom, gente? Então, estamos tentando fazer o possível para voltar ao normal e nós temos que ir agora para o vídeo. Deixa eu, antes de mais nada, apresentar a vocês aqui a Alcina. A Alcina está com a gente aqui, ó. A Alcina vai aparecer na imagem agora para vocês. Estamos procurando tentar resolver esse problema com a net, só fazendo muita prece, né? Eu acho que muita prece com a net, porque é complicado. Aliás, a net deve ter problemas de obsessão, porque eu nunca vi assim uma empresa que todo mundo ama, né? E você imagine o que tem de pensamentos bons para a net, né? Por outro lado, vamos lá. Alcina, tudo bem, Alcina? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos, né? Vamos ao nosso estudo. Vamos ver se nós conseguimos levar até o final esse estudo. Perfeito. Mesmo, como eu falei, independente de qualquer coisa, estamos gravando, né? E vamos passar para as pessoas o que for dito aqui. Vamos passar nesse momento, então, o vídeo de estudo, né, de hoje, que fala dos anjos e demônios, não é isso? E depois, posteriormente, temos as explicações aí da Alcina para a gente, tá bom, gente? Vamos acompanhar, então, o do vídeo. Lembrando a todos que aqueles que conseguem me captar direito, né, conseguem no meio dos travamentos, que nós estamos gravando e estaremos passando de novo esse vídeo na íntegra para vocês. É melhor fazer assim para que a gente possa não ter esses problemas aí, para vocês não ficarem prejudicados, tá bom? A Regina Lago está falando aqui que deve ser o feriado. Não sei se é o feriado, mas caiu muito o sinal, assim, de repente, despencou, o sinal está baixo. Estamos tentando fazer o possível para continuar. Vamos assistir, então, o vídeo de estudo de hoje, Anjos e Demônios. Caso você não consiga assistir agora, repito, você vai assistir, nós vamos gravar, colocar no grupo do NED e avisar vocês para que vocês possam acompanhar, tá bom? Vamos lá. Anjos e Demônios. Perguntas 128 a 131. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior, em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio
inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele de toda a eternidade, ou então haveriam muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados, que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres votados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem irá contestar a autoridade de seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que, por isso, as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Poder-se-ia, então, aceitar a palavra demônio com esta restrição. Porém, como a entendem atualmente, poderia induzir em erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consiste em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa,
de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Muito bem. Está aí, então, a parte do Livro dos Espíritos, falando de anjos e demônios. Mais uma vez, eu peço a todos desculpa, nós estamos com problemas de travamento por causa do sinal da NET, não é o nosso equipamento aqui, nosso equipamento está todo em ordem, mas, infelizmente, está tendo travamento. Então, você que não está conseguindo assistir, estaremos na íntegra passando esta live às 18 horas, tá bom? Vamos repetir às 18 horas na íntegra, porque tem partes que você talvez não tenha conseguido acompanhar, tá bom? Então vamos ouvir agora Alcina Medeiros, só acusando a presença do grevista, que vocês conhecem o grevista Newton Júnior, está aí nos comentários aparecendo o Newton Júnior. Seja bem-vindo. Newton Júnior fez greve hoje, não pôde vir, e deixou a incumbência com a professora Alcina Medeiros. Então vamos lá acompanhar Alcina Medeiros. Por favor, Alcina. Então vamos lá. Primeiro, professora não, né? Só Alcina. Eu achei esse tema, assim, como todos eles do Livro dos Espíritos, muito legal da gente se aprofundar, para a gente tirar essas crenças que muitas vezes a gente tem. Então, vamos por partes aqui. Primeiro nós vamos falar sobre os anjos e depois a gente fala sobre os demônios. Então, para não ficar repetindo o que está no Livro dos Espíritos, né? Eu peguei do livro O Consolador, de Emmanuel, a pergunta 277, e eles perguntam assim para Emmanuel: os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Aí a explicação de Emmanuel é muito interessante, por isso vamos tentar aqui entender bem a explicação de Emmanuel. Como missionários do Senhor, então, no caso aqui, os espíritos elevados, como os profetas antigos. Então, o que são os profetas antigos? Como missionários do Senhor, junto à esfera de atividades propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados a luminosa sementeira. Então, vamos por etapa, né? Então, os profetas, né? Aqueles que a gente conhece como profetas, né? Eles eram missionários do Senhor. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão, ou seja, Deus. Então, como está lá na primeira pergunta, na 128, né? Anjos são os espíritos puros, né? Aqueles que, como ele diz aqui, né? Já estão no plano superior, né? São entidades que já se elevaram a esse plano, né? Plenamente redimidos, ou seja, não tem mais nada a resgatar, né? E aí ele continua: o eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então, né, ele aqui faz a diferenciação entre os três, né? Profetas são aqueles que vieram, né, e que às vezes ainda pode ser que venham, né, no planeta Terra como missionários do Senhor, né, para ajudar no entendimento, na compreensão, né, daquilo que é necessário ainda compreender. Anjos são os espíritos puros, como inclusive está aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 128, né, que são aqueles que já
conseguiram resgatar, não tem mais nada a resgatar, já se redimiram de tudo aquilo que passaram durante a sua existência, né? E eleito na colocação de Emmanuel, é aquele espírito que, desde a sua criação até sempre, ele seguiu numa linha reta de ascensão. Não teve quedas, não teve erros. É um espírito que segue na linha reta. E para o orbe terrestre, é importante que se grafe isso nas palavras de Emmanuel, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. E ele termina assim: a compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Então, aqui, ele faz, né, uma distinção entre anjo, entre profeta e entre eleito. Mas, no final, ele faz a alusão de que nós, no nosso dia a dia, no nosso entendimento, nós passamos a tratar como anjos todos aqueles espíritos, né, que são espíritos bons, não são espíritos puros, fazem parte da segunda ordem, né, são espíritos bons que nos ajudam e que aí, então, passam a ter esse comportamento. Se nós pegarmos lá no dicionário, né, ele diz assim, né, que nas crenças da antiguidade, que a gente procura lá o que é anjo, né, são aqueles gênios, né, que fazem as coisas boas, né, porque ele julga ali, como inclusive está aqui no Livro dos Espíritos, tomando sempre o anjo por espírito puro. Quando a gente passa a falar sobre os demônios, né, quando a gente passa a falar, importante que se leia, se a gente voltar lá na pergunta 113 do Livro dos Espíritos, em que ele fala sobre a primeira ordem, e ele fala da primeira classe, que é a única classe nessa primeira ordem, né? E ele diz aqui, né, que só um pedacinho aqui, ó. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar e determinam assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, os anjos são esses espíritos puros que já conseguiram um grau de elevação, já conseguiram se redimir de todas as suas faltas, né? E aí passam a ajudar, através da intuição, através de seus mensageiros também, ajudam a todos aqueles que estão aqui encarnados e os desencarnados também. E aí, falando sobre os demônios, né, que é o que ele coloca aqui na 131, e aí o Livro dos Espíritos está bem explicado, né? Quando a gente fala de demônio, né, é simplesmente uma crença nossa, né? Porque, na verdade, tanto no dicionário como na explicação aqui do próprio Livro dos Espíritos,
E quando a gente passa a entender, a ler o Novo e o Antigo Testamento, mais o Novo Testamento, nós vamos ver que essa palavra, ela é aplicada a gênio, a espírito, é sinônimo de gênios e espíritos. Inclusive, no dicionário, que a gente procura lá, demônio, está lá, nas crenças da antiguidade, no politeísmo, gênio inspirador, tomou bom ou mal, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo, de cada alma, de cada espírito. Nas religiões judaica e cristã, ele é considerado anjo mau, que tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno e procura a perdição da humanidade. Então, veja, quando a gente lê o dicionário, a tradução exata, que é o que é demônio, aí ele coloca, né, que é um gênio bom ou mal. Mas quando a gente segue as tradições das religiões judaica e cristã, aí é que nós encontramos essa explicação, né, de sendo um anjo mau que se rebelou contra Deus. E aí, como a gente encontrou aqui na explicação, tem isso, as pessoas que não conseguem entender, tudo bem. Mas aqueles que têm como crença a doutrina espírita, nós não podemos conceber a ideia de que Deus criou um espírito para ser sempre mau, né? Nós sabemos que Deus é um espírito, ele é inteligência, né, suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não criaria nada nem ninguém para o mal. E só para a gente completar aqui, fazendo alusão que ele coloca aqui sobre a colocação de Jesus falando sobre o demônio, nessa parte que ele faz aqui a menção, logo após esses dias de aflição, essa é uma parte do sermão profético que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no de Marcos, no capítulo 13, e no de Lucas, no capítulo 21, 12 e 17. E aí Jesus, quando ele está com os apóstolos no Monte das Oliveiras, ele faz toda essa colocação, inclusive aquela que a gente consegue, né? Que a gente está sempre conversando, né? E ele diz aqui, né, no final, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Então, em todas as colocações em que Jesus, que a gente encontra nos evangelhos, e aí também tem, né, o sermão profético, né, no capítulo 24, como eu falei aqui, né, e tem também na grande tentação do deserto de Jesus, né, que a gente fala daquela passagem de Jesus no deserto e que o diabo veio a tentá-lo. Ele sempre coloca, quando a gente lê o texto, né, ele sempre coloca como um espírito mau, um espírito que naquele momento está inferiorizado. Inclusive, quando ele fala aqui em diabo, né, ele usa o termo diabo, né, o Haroldo, né, que eu tenho a tradução do Novo Testamento do Haroldo, e ele faz a menção aqui do diabo, ele diz, aquele que desune, inspirando ódio, inveja e orgulho, caluniador, maledicente, né? Então, veja que essa é a colocação, né? De que quando Jesus fala em diabo, e a gente lembra daqueles que Jesus os livrou, né? Os endemoniados, né? Que estavam, espíritos que estavam ali a perturbar.
Na nossa linguagem da doutrina espírita, podemos dizer que são aqueles irmãos que nós tratamos como obsessores. Seria isso, Zé. Se alguém quiser agora falar, você também. O nosso problema... o nosso problema é que as pessoas não estão conseguindo, né? Estão travando. Muitas pessoas, a Cristina Ramos, a Eliana, a Auxiliadora, a Urânia, inclusive a Urânia estava falando do teclado, né? Que está com o som aqui, mas já está resolvido. Aires Rocha, Nando, esse pessoal todo. Por sinal, por incrível que pareça, o sinal melhorou agora no final, mas estamos gravando, então uma boa noite para você que está chegando agora às 18 horas, está assistindo. O assunto do Livro dos Espíritos, Anjos e Demônios, eu acho que está bem claro, as pessoas não têm condições de fazer pergunta, mas eu gostaria que você completasse, né, mais um pouquinho sobre esse assunto, porque nesse momento estamos com o sinal perfeito, o sinal voltou à normalidade, entendeu? Se você quiser reiterar alguma coisa que você falou, o sinal voltou na normalidade, entendeu? Então, a gente pode, por exemplo, assim, né, repetir, no caso do livro do Emmanuel, né, do Consolador, né, que ele faz a colocação, porque a pergunta que é feita a ele, né, os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos. E aí Emmanuel dá as 3 colocações separadas, né? Porque Emmanuel mostra que os profetas antigos eram mensageiros, missionários do Senhor, né? Eles estiveram aqui no planeta Terra encarnados, né? Vindos em nome de Jesus, trazer os ensinamentos, abrir o caminho, né? Para quando se houvesse a necessidade, como houve, de Jesus encarnar aqui no nosso planeta. Depois, os anjos, ele diz, como diz no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 128, né, que os anjos são os espíritos bons, que são aqueles espíritos que já se elevaram ao plano superior e que já resgataram todos os seus débitos, não tendo mais nada a resgatar. E que eleito, nas palavras de Emmanuel, são aqueles espíritos que que se elevaram a Deus, né, em linha reta. Ou seja, não, em momento algum eles caíram, né? Em momento algum eles tiveram oscilações, né? Tiveram erros. Eles, desde a sua criação até quando chegaram à orbe de Deus, né? A linha de evolução de Deus, né? Ele não tem, como é que se diz? Não teve quedas, né? E ele diz aqui, sendo justo afirmar, que o orbe terrestre, né, só viu um eleito, Jesus Cristo. Então, é evidente que ele fala assim, o orbe terrestre, né, que ou seja, o planeta Terra, porque provavelmente, né, e com certeza, em outros orbes, em outros lugares, há outros eleitos, há outros espíritos que, como Jesus, desde a sua criação, teve uma evolução ascendente, direta, sem erros, sem quedas, né? E que essa colocação de anjos e demônios nada mais são do que as nossas crenças religiosas, inclusive. Porque se a gente pegar no dicionário, né, a gente pega lá no dicionário, ele tem a tradução dizendo que é anjo, demônios. E eles dizem que demônios, né, no dicionário, são um gênio inspirador, bom ou mau, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo. Mas ele também faz a menção no dicionário de que nas religiões judaica e cristã, anjo mau, que tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno e procura a perdição da humanidade. Então, essa crença
do demônio como sendo um espírito mau, alguém que sempre existiu, né? Que está lá sempre lá fazendo, e como está aqui no Livro dos Espíritos, no finalzinho, né? De chifres, de garras, com aquele tridente, com fogo. Isso tudo são versões das religiões judaicas e cristãs, né? E importante que a gente, que está falado aqui no Livro dos Espíritos, mas que a gente reforce, né? Que tanto anjo como demônio é sinônimo de gênio, de espírito, ou seja, bom ou mau. Você pode usar qualquer nome, qualquer um dos dois você identifica, sempre que não usarmos os nossos entendimentos cristãos, os nossos entendimentos da religião, não cristão, mas da religião, esses preconceitos, esses preceitos instituídos pelas religiões, para que a gente tivesse medo, né, de um Deus. Agora, importante, mas muito importante, aqui no livro ele fala, mas não sei se a gente percebe, na pergunta 130, né, ele pergunta assim: por que a gente tem essa coisa, se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Então, por que anjo sempre existiu e demônio sempre existiu? Porque a gente sempre parte da gente. A gente sempre tem a compreensão de nós, partindo de nós. E nunca, e sempre esquecemos de que a criação sempre existiu. Quando a gente lembra das palavras de Jesus, em que ele diz assim, o meu Pai continua trabalhando assim como eu também, né? Ou seja, e tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que agora eu não vou lembrar qual é a pergunta, qual é, ele diz, os Espíritos perguntam assim, né? Quando se Deus parou de criar, né? E aí os Espíritos dizem, né, que Deus continua criando desde sempre, né? E quando a gente vai lá na Gênese bíblica, isso eu estou falando porque eu, inclusive, ouvi uma palestra esses dias que veio bem a calhar, só, não é que eu tenho conhecimento, não. Nessa Gênese bíblica, e ele estava explicando assim, né, que na Gênese bíblica, lá no primeiro capítulo, ele diz assim, no princípio, a frase é essa, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, se Deus criou no princípio, é porque Deus já existia, certo? E se ele já existia, né? E se ele não para nunca de criar, como está lá na resposta do Livro dos Espíritos, ou seja, a criação existe desde antes do princípio. Então, é difícil da gente entender? É difícil, mas assim, é essa resposta aqui 130, né? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade. Que mundo é esse? O planeta Terra. Esse mundo que a gente conhece aqui. E que muito antes de existir o planeta Terra, já havia espíritos no grau supremo. Ou seja, já tinha espírito eleito, já tinha espírito anjo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos, ou sempre maus. Tá ok. Tá? Tem perguntas aqui, ó, tem comentários aqui, viu? A Eliana Fernandes... Deixa eu só falar uma coisinha, vai devagar, viu? Tá bom. Vai devagar. Tá, depois eu tenho uma pergunta para fazer também, mas vamos atender a Eliana. Ela está dizendo assim, ela fez um comentário, na realidade não é uma pergunta. Não sei se existiu algum espírito que nunca falhou. Acho que existiram aqueles que falharam menos vezes, ou seja, conseguiram cumprir suas provas mais rápido.
O Newton Júnior deu um pitaco aqui sobre isso. Quer que eu leia? É importante. Sim, fala, depois aí eu falo. O Newton Júnior falou assim: na realidade, todos falham, pois a ingenuidade e a ignorância nos levam ao erro. A diferença é de aqueles que os cometeram se corrigiram e ressignificaram o seu processo evolutivo, enquanto tantos outros apenas justificavam os seus erros e continuavam errando. Todos falham. Então assim, eu também sempre tive essa concepção, né, de que todos nós passamos pelas mesmas, uns mais, outros menos. Até quando a gente leva em consideração, como exemplo, como parâmetro, a escola, né? Então, quando a gente usa esse exemplo, né, da escola, tem aqueles que vão desde do pré, lá do maternal, até a universidade. Eles vão numa crescente, entendeu? Sem repetir de ano, sempre com boas notas, sempre determinado, sempre estudioso, sempre... Eles vão, entendeu? E tem aqueles que vão, estudam, caem, voltam, precisam estudar mais, isso aqui. Não repetem de ano, mas vão e vão, mas eles chegam lá também. E tem aqueles que repetem, desistem, voltam, fazem de novo. Agora, é importante, eu deixei bem claro aqui, que é a colocação de Emmanuel no livro O Consolador. Né? Não é minha colocação, é a colocação do Emmanuel. Pode ser que sim? Pode. Pode ser que não? Pode. Entendeu? E ele coloca assim, que o orbe terrestre, né, no caso do planeta Terra, só conhece o Jesus Cristo. Eu achei interessante trazer essa colocação, mas para o nosso estudo aqui, que está falando em anjos e demônios, né, se cabe apenas, então, somente aqueles que já passaram por todas as etapas, tendo altos e baixos, quedas, né, e que agora já estão como espíritos puros. Não crer que um espírito não possa ser um eleito, aqui como diz Emmanuel, não sei, eu não digo que não. Pode, eu acho que pode. Eu Alcina, acredito que pode. Eu acho que pode. Não é a maioria, não. Não acho que é a maioria, não. Por isso são eleitos, né? E eles são eleitos não é porque eles são privilegiados, não. Eles se fizeram os eleitos, né? Eles se fizeram. Olha, Heloísa Inácio está falando assim: todos percorremos o mesmo caminho de dores e dificuldades Sim. para atingir a perfeição. Tá? Isso, exatamente. Quando se fala desse efeito aqui, que o Emmanuel trouxe, ele não disse que esses espíritos não percorreram um caminho. Vou ler de novo. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns. Deu para entender? Então, assim, não é que esse espírito eleito, no caso aquele afirma, né, no entender dele, o Jesus Cristo, não é que ele não passou por todas as vicissitudes. Ele passou, só que ele teve a determinação de sempre caminhar. Como eu dei o exemplo do aluno, que vai do estudo, né, desde da sua primeira vez na escola até o último dia, ele vai numa ascensão só, estudando, determinando, sendo bom aluno, bom estudioso, e aí ele segue nessa linha reta de ascensão. Não é que ele não passou pelos anos que ele precisava passar. E aqui Emmanuel deixa bem claro isso, é importante que se frise bem. Ok, a Heloísa
colocou aqui. Não, Eliana Fernandes falou assim: ó, tem falhas muito graves e falhas mais leves, mas existem. Olha, eu não vou discutir. Polêmica, gente, polêmica, vamos lá. Assim, existem falhas graves e falhas leves. Agora, afirmar categoricamente que elas não existiriam, eu não tenho capacidade para fazer essa afirmação. Eu simplesmente trouxe a colocação que Emmanuel fez, que para mim, me parece bem plausível. Tem mais aqui. Aí Luiz Inácio, vai de cada um querer se melhorar ou não. Temos o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Sim, perfeito. Tá? Eliana Fernandes também está falando, por que todos têm que se reformar? Agora, dizer que tem eleito, eu creio que se pode ser Jesus, por exemplo? Quer que eu leia de novo? Sim. Pode ler de novo. Porque todos têm que se reformar. Agora, dizer que tem eleito, eu creio que pode ser Jesus, por exemplo. Sim. Se eu entendi o que ela quer dizer, é o seguinte, é que nós podemos ser Jesus um dia. Com certeza poderemos ser. Ele é um modelo e guia para o que nós devemos ser. Só que nós não seremos eleitos. Nós estaremos quando nós conseguirmos fazer essa caminhada toda, nós estaremos no bando de anjos, dos espíritos puros, porque nós seremos aqueles espíritos que terão a sua caminhada com quedas. Né? Eu, pelo menos, tenho. Se alguém que está aí não tem, ótimo, mas eu tenho, e muitas quedas, não são poucas, não, são muitas, né? Agora, é importante que a gente frise bem para o pessoal, não sei se eles estão entendendo o que foi colocado aqui por Emmanuel. Quando eles falam desse espírito eleito, primeiro, que não são todos, não é uma coisa comum, né? São raros. Mas esses espíritos também passaram por todas as experiências necessárias. Todas as experiências necessárias. Desde o seu lar, desde quando ele foi criado. Ele passou por todas. Agora, a escolha dele, como disse inclusive a Heloísa aí, né? Que cada um de nós escolhe como é que nós vamos evoluir. Se rapidamente, se cheio de altos e baixos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, esses espíritos que vão numa linha reta, eles têm como o seu livre-arbítrio de não errar. E aí pode ser que daqui uns anos a gente veja que isso não se sustenta, né? Mas, por enquanto, eu Alcina, particularmente, acho plausível, né? Alcina, eu queria falar um pouquinho da existência. Antes de falar, já tem mais um comentário aqui. Eu estou sempre dando preferência ao pessoal. Eliana Fernandes está falando assim: não foi o que eu quis dizer, mas se chegarmos a ser Jesus, vamos poder ser eleitos porque já teremos alcançado a evolução dele. Não, porque eleito, o que Emmanuel diz aqui, que eleito é aquele que vai numa sequência sem quedas. Então, todos nós chegaremos a espíritos puros, como Jesus, né? Só que nós teremos as nossas quedas. Aí eu falo por mim. Eu tenho muitas quedas, não são poucas. Ainda tenho muitas quedas, ainda tenho muitos erros, entendeu? É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Polêmica.
Ô, Eliana, responde aí, viu, Eliana? Pode responder que você entendeu o que a Alcina falou. A Urânia Trudes. Urânia, boa tarde. Acredito que Jesus foi eleito porque ele já era um espírito de luz e foi determinado para vir ao planeta para nos apresentar o reino de Deus. Assim, a colocação de Emmanuel, a colocação dela está certa, né? A colocação dela está certa. Só que a colocação de Emmanuel não é essa, né? A colocação de Emmanuel diz que ele é eleito, ele foi eleito para ser colocado aqui no planeta Terra, porque ele, como tem outros, porque ele deixa claro aqui que tem outros, né? Mas para o nosso conhecimento é ele, né? Ele não teve quedas. E como não teve quedas, como ele teve aquela ascensão reta, sempre equilibrada, era certeza dele fazer exatamente aquilo que ele fez. Porque quando a gente lê o A Caminho da Luz, quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente percebe que antes de Jesus vieram diversos espíritos, inclusive profetas, como é colocado aqui, ó, missionários do Senhor, né? Que vieram com o compromisso reencarnatório de passar os ensinamentos de Deus, né? Das leis divinas, colocar os ensinamentos. Mas que durante a sua encarnação, durante a sua experiência reencarnatória, não consegue dar cumprimento, como eles chamam, não são reencarnações completistas, que eles chamam, né? Ou seja, que se faz exatamente aquilo que você se comprometeu a fazer. É então que vem Jesus, que com certeza ele não teria falhas, ele não teria quedas, porque ele não teve durante toda a sua trajetória evolutiva. Então, essa é a explicação que Emmanuel dá, entendeu? Fazendo a comparação do que é um eleito. O Newton está fazendo um comentário interessante. Oi, pois não. Agora, espera um pouquinho. O importante é que a gente sempre diga, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem aceitar, porque fica assim, então Jesus era preferido. Não. Ele não foi preferido como nenhum de nós é. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. A imagem e semelhança do Pai Criador, de Deus. Só que, a partir do momento em que nós vamos reencarnando, que nós vamos aprendendo, vamos vivenciando, a gente vai tendo as nossas escolhas e, infelizmente, fazemos escolhas incorretas. Então, o Newton Júnior está colocando assim, como eu gosto de polêmica e estou na plateia, eu respeito, mas para mim não há eleitos, e sim alunos dedicados que não repetiram seus erros. E quando Emmanuel fala em eleitos, se refere àqueles espíritos que já passaram pelo processo de depuração e se encontram em condições, como, por exemplo, o próprio Jesus. Polêmica. Assim, eu entendo o que o Milton falou, concordo com o que o Milton falou, só que não é o que está no livro. Não é o que está no livro. No livro, o Emmanuel fala com todas as letras. Vou reler o que ele diz aqui, ó. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos seres mais comuns, não, esquece. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns,
sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, Jesus Cristo. Então ele está afirmando que eleito é aquele aluno, concordo, que vai do primeiro ano até o último, até a sua formação, sem queda, sem erro, sem falha, de sua livre escolha. Perfeito. A Eliana Fernandes está colocando panos quentes na coisa. Ela está dizendo assim, questão de palavras e interpretação. Jesus viveu antes de criar a Terra em outros orbes. Com certeza, em algum momento, ele falhou, porque diz que nós podemos fazer o que ele fez, e muito mais. Aqui na Terra, Jesus é o Espírito mais perfeito que conhecemos. Por isso, pode ter sido eleito para essa missão de nos governar. Sim, com certeza. Ele foi eleito no nosso planeta para ser o guia modelo nosso. Com certeza. Quando Jesus diz que nós podemos fazer exatamente o que ele faz e muito mais, ele se refere à nossa fé. Ele está falando isso quando ele faz das curas, quando ele tira os endemoniados do corpo do rapaz jovem. E aí os apóstolos perguntam, por que que nós não conseguimos fazer isso? E ele diz, homens de poucas fé, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas é a respeito da fé, a respeito do nosso magnetismo e a respeito de tudo. Porque nós podemos sim fazer as coisas certas. Só que nós escolhemos não fazer. Perfeito. Deixa eu só ver aqui. O Newton está falando. A diferença é que Jesus, há 4, 5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Sim. Né? A Eliana Fernandes, está um debate entre o Newton e a Eliana. Está muito engraçado. A Eliana está falando assim, isso mesmo. E nós precisamos de todos esses anos para sermos iguais a ele. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Veja, todos nós, porque assim, como é que funciona? Pelo menos é o que a gente entende do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências, mas cada um vai ter o seu tempo. Uns serão mais depressa, outros mais devagar. Por quê? Porque depende da nossa escolha. Depende daquilo que nós escolhemos, da maneira com que nós escolhemos. Então, se nós escolhermos, se você levantar de manhã cedo e dizer assim, a partir de... que não acontece, né? Mas você levantar e dizer assim, a partir de hoje eu não cometo mais erro, pode acontecer, não pode? Você pode fazer isso. Só que quando chega na metade do dia, você já está fazendo tudo de novo. Porque alguém interferiu? Não, porque a tua escolha foi fazer diferente. Perfeito. Mas assim, eu acho assim, o importante é a gente entender, né, que anjo são espíritos puros. Né? São aqueles, pelo menos dentro da religião, né? São aqueles espíritos puros, aqueles espíritos que já alcançaram a evolução, pelo menos no que é nos colocado aqui, de primeira ordem. Né? Eles não têm mais erros, não têm mais nada a resgatar. São espíritos puros. E os demônios nada mais são do que espíritos imperfeitos, espíritos lá da terceira ordem, espíritos imperfeitos, que ainda estão trabalhando, aprendendo, e que vão, de acordo com as suas escolhas, se tornar um dia espíritos puros. O importante é que a gente saiba que nem anjo, como as igrejas colocam lá, de asinha, e tocando harpa, sem fazer nada, o resto do tempo no céu, e os demônios, como aquele cara de chifre, de tridente,
né, de fogaréu lá, de coisa lá pegando fogo, lá no inferno, isso também não existe, porque nada é definitivo nessas duas colocações. Perfeito. Vou dar rapidamente, que foram apenas comentários rápidos. Bate-bola do Newton Júnior. Particularmente é uma questão de interpretação textual. É isso que ele está falando. A Eliana Fernandes diz sim. Aí a Eliana continua, só para a gente pensar mais. Aí o Newton Júnior, psicanalista, diz assim, concordo plenamente com a Eliana, né, para nós pensarmos. E a Eliana diz, eu creio que para tudo, porque também vamos evoluir. Um dia encarnaremos no mundo para sermos missionários. E no final ela diz assim, podemos morrer numa cruz. Já pensou nisso? Já pensou? Ah, não fala isso não. Fala isso não, morrer na cruz não. Não. Não quero não. Heloísa Inácio, o objetivo principal será sempre o crescer, superar, transcender os obstáculos para chegar à perfeição. É isso, né? Sim, perfeito. Gente, vocês querem fazer mais algum comentário? Se alguém quiser, a gente vai finalizar, né, Alcina? Acho que já nós até estendemos um pouco mais por causa do problema do travamento, mas se você, Eliana, Newton, se vocês quiserem colocar alguma coisa a mais, e também tem o seguinte, na aula que vem também, se quiser, a gente pode complementar alguma coisa, né? Mas eu acho que está bem claro. Se o Newton quiser trazer mais coisas, mais colocações, ótimo. Tá, estamos aí à disposição aí para vocês aí. Enquanto vocês estão vendo direitinho sobre isso, a Eliana Fernandes, Jesus nem queria morrer na cruz. Mas acho que ninguém queria, né? Né? Foi certo. Se a gente pensar, Jesus foi tão, ele é tão né, perfeito, né? Que quando ele estava lá carregando a cruz, né? Ele salvou tanta gente, ele curou tanta gente. Ele poderia se livrar daquilo tudo. Escuta só, o Newton está dando parabéns para você. Poderia se livrar. O parabéns, Alcina, excelente aula, gostei demais. O Newton, tá? Mas você está em greve, acaba essa greve, viu, Newton? Vem logo. E a Eliana Fernandes falou que você não vai para a cruz. Pois é. Quem? Eu? Ou o Newton? Não, deve ser você, Alcina, você não vai. Ela falou assim, Alcina, você não vai, deve ser, não vai para a cruz, né? É mais fácil eu ir do que você, Alcina. Olha, Heloísa Inácio, obrigado, pessoal, como sempre, ótimo estudo, amo nossa querida Alcina. Eu acho que é interessante a todos que estão assistindo, que a gente não fique somente nesse estudo, nesse bate-papo, é praticamente um bate-papo que a gente teve, uma conversa, que você continue, que você pegue lá o Livro dos Espíritos, fazer que nem a Alcina, que nem o Newton, né? Pega lá do Consolador, pega lá de um outro livro, vai buscar. Esse interesse é muito importante, esse aprofundamento. Mas hoje, quando o pessoal estava falando, eu percebi, às vezes a gente entende que é questão de interpretação, porque palavras podem ter vários significados, né? E é difícil, muitas vezes, você colocar uma ideia num texto. Esse é um problema muito sério, de você pegar uma ideia e colocar no texto, e aí a pessoa olha aquele texto, e você pega três pessoas entendem o texto de forma diferente. É impressionante, é sempre assim. Né? É verdade. Entendeu? Olha, o Newton Júnior disse que está fugindo da cruz. Você vai fugir da cruz e vai fugir mesmo, meu amigo. Se você não vier na sexta-feira que vem, nós vamos te crucificar. Pode deixar, tá bom? Eliana, parabéns, Sueli, Eliana. Gente, de qualquer maneira estarei repetindo às 18 horas essa live na íntegra, tá bom? Está sendo gravada para que muitas pessoas acabaram saindo no meio por causa do problema do travamento, e só agora no final, realmente, na meia hora final, é que a gente conseguiu alguma coisa para que vocês pudessem acompanhar e fazer perguntas. Então, mais uma vez, peço desculpas. Como eu falei aqui, eu digitei, nós vamos fazer uma desobsessão daqui a pouco com a NET Claro. A gente vai conversar com o pessoal lá, né? E vai fazer essa desobsessão
Até porque estamos falando em anjos e demônios e provavelmente eles devem estar com algum problema lá. Tá bom? Urânia, obrigado pela aula, foi ótima. Um beijo no coração de todos vocês. Eu queria só falar para vocês que na terça-feira, não percam, terça-feira, Dr. Ricardo Salum vai falar sobre o perdão como terapia. Perdão como terapia. E ele vai falar de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a falar, né, do orgulho, dos problemas que o perdão, né, das pessoas que não conseguem perdoar. Ele vai falar um pouquinho do ego. Ele vai se aprofundar. Também considero que foi uma ótima live com um conteúdo muito rico. Então, terça-feira, às 20 horas, no Seara News Entrevista, acompanhe Dr. Ricardo Salum, vai falar um pouquinho sobre o perdão como terapia, que está no contexto do livro dele, né? Do livro que ele lançou, que, por sinal, eu aconselho as pessoas a lerem. Muito bom. Por que adoecemos? É muito bom esse livro. Muito bom, tá bom? A Regina Lagos está falando, muito boas opiniões e interpretações, aprende-se muito, obrigado. E a Urânia, obrigado, porque a aula foi ótima. Gente, um beijo, desculpe mais uma vez por hoje, muita paz no coração. Alcina, quer dar um tchau pro pessoal aí? Tchau, gente. Tem algum recado? Algum recado? Eu não. Não? Então tá bom. Não. Tá bom. A gente tem nós vamos finalizar com uma música, tá? Essa música foi mandada por intermédio de Newton Júnior. Ele falou que se vocês não assistirem, ele vai ficar muito triste. Tá lá no final para vocês assistirem aí, tá bom? Para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Lembrando que ele está sendo gravado e que às 18 horas, para aqueles que não puderam acompanhar, vão acompanhar na íntegra e sem problemas, eu posso garantir para vocês. Tá? Um beijo no coração, sintam-se abraçados e acolhidos e fiquem agora com mais uma música bem gostosa para a gente encerrar a nossa tarde. Tchau, pessoal. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa.
eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, 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 que tu me amas. NED dos Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega Turismo e Seguros. Securserve Corretora de Seguros. Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.